CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Aí Jesus fecha tudo, né? Ele conserta tudo. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Recordações da Mediunidade, da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira. Leremos o Evangelho, capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, tendo vindo para os arredores de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos: que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem eles que eu sou? E os discípulos lhes responderam: uns afirmam que és João Batista, outro que és Elias, outros que és Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16 e Marcos 8. Aqui estamos, Jesus, reconhecendo que tu és o enviado. Como disse Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aqui estamos, Senhor, embaixo ou debaixo da tua proteção, das suas imensas asas de amor, para estudarmos a tua doutrina, a doutrina dos Espíritos. Ajuda-nos, Senhor, na compreensão dos textos que iremos estudar esta tarde. Permita que os teus enviados celestes nos instruam, nos intuam com seus pensamentos, como a nossa irmã querida, a Ivone do Amaral Pereira, pois é a experiência dela que estudaremos, o Dr. Bezerra, o Charles, enfim, os seus guias, os seus amigos, o Roberto, bem como o nosso altivo, em nome então da direção da nossa casa, do altivo, da Dona Ivone, desses espíritos amigos, das nossas irmãs queridas, em nome do amor, do nosso amor. Mas acima de tudo, em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciados os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Aqui nós paramos na página 68. Na página 68. Aqui, a nossa irmã começou a falar, ela começou nesse capítulo, intitulado Os Arquivos da Alma. Ela vem falando para a gente do esquecimento do passado, mas que no fundo, o passado está presente em nós. E algumas pessoas se lembram do passado. Algumas pessoas se lembram parcialmente ou com bastante minúcias. E ela deu aqui vários exemplos. Trouxe Leon Denis falando sobre o esquecimento do passado ou a lembrança do passado. E ela começou a falar
das lembranças que ela tinha. E ela contou aqui, na aula passada, nós estudamos, que ela desde pequenininha, né, ela tinha lembrança da casa, do pai, da outra vida. Mas aos 42 anos de idade, ela teve uma crise que ela ficou 2 meses internada. E ela não soube explicar o fenômeno que aconteceu com ela, porque ela tinha lembrança do passado, nitidamente ela lembrava de tudo, onde morava, quem era o pai dela, os pais, do marido, da filha. Ela não quis entrar em muitos detalhes e muitas minúcias desse passado. Posteriormente, foi escrito um livro chamado Leila, a filha de Charles, que trouxe todas essas minudências da encarnação passada que ela teve como Leila, onde em Portugal ela vem se suicidar. Isso ela conta aqui. Então ela lembrou que sentia os peixes comendo a sua carne morta. Ela vê quando os barqueiros estavam em busca dela, tiraram do rio com os ganchos. Ela sentia toda a dor. Foi levada para a terra, se sentiu envergonhada porque viu o corpo desnudo. Chorava muito quando via o seu pai chorando. E ela pedia, inclusive, para voltar para casa. Vamos, papai, vamos para casa. Essa não sou eu, estou aqui, eu estou viva. Mas ninguém a ouvia. Ninguém a ouvia. Ela foi enterrada, mesmo com a riqueza do pai, numa cova rasa, no cemitério em Portugal. Diz ela que visitou várias vezes o túmulo, sem nunca ter ido a Portugal. Mas se fosse a Portugal, ela iria no lugar certo. Já faziam mais de 100 anos que o corpo tinha sido enterrado e ela sabia onde estava o corpo enterrado. E essa lembrança fez muito que ela sofresse. Ela quase desencarnou. E ela disse que não foi sonambulismo, porque o sonambulismo a gente tem a lembrança. Ela falou que não se tratava de transe letárgico, porque da mesma forma ela recobrou tudo e na letargia a gente não lembra. Então ela não sabe o que se passou com ela ao certo, mas foi um fenômeno que ela esteve na cama e se não fosse ajuda alheia, ela desencarnaria. Ela se alimentava através de tubos, através de aparelhos, como ela diz aqui. E isso foi em função, ela adoeceu, vou relembrar porque isso é importante para a gente. Ela diz assim, está na página 62, quando ela diz assim: pelo ano de 1942, minhas provações, intensas desde a infância, se agravaram profundamente. Não me permitirei explicá-las aqui, mas afirmarei que foram inesperadas e violentas. Havendo lutado e sofrido, sem tréguas, por assim dizer, desde tanto tempo, não resisti aos novos embates, que então avultaram, e adoeci gravemente. De um choque nervoso que me manteve inconsciente, como desmaiada, durante 2 longos meses. Em verdade, tal choque mais não seria que um estado mais pronunciado do traumatismo trazido pelo perispírito no ato da reencarnação. Traumatismo inevitável consequente do suicídio da passada existência e cuja primeira manifestação ostensiva certamente se verificou no primeiro mês da minha presente existência. O certo foi que durante 2 meses permaneci em estado singular, como de transe incompreensível, estado de coma,
por assim dizer, sem comer, sem falar, respirando debilmente, vencida por sonolência insólita e alimentando-me artificialmente, com auxílio alheio. Não se tratava de transe letárgico, porque posteriormente recordei o que comigo se passou espiritualmente. E nem num estado de letargia, que não é possível a lembrança do que se passa com o espírito do paciente. Também não foi catalepsia, porquanto não houve entorpecimento dos órgãos, e tampouco se tratava do transe sonambúlico, visto que também esse não permite recordações dos acontecimentos desenrolados após o despertar. O que seria então? Seria acaso a sonoterapia provocada pelos guias espirituais como caridoso auxílio à minha recuperação vibratória, ou simplesmente uma das faculdades naturais em nossa individualidade psíquica, daqueles ainda não bastante conhecidos, ou talvez unicamente o estado traumático? Então, esse pedaço aqui, lá na página 62, eu só estou relembrando que foi importante para a gente, para ela saber o que foi que aconteceu com ela. E ela vem, nesse estado, ela lembra de tudo o que aconteceu. E é um fenômeno desconhecido, que ela também não sabe explicar qual é, mas fruto do traumatismo que o perispírito sofreu durante o suicídio que ela cometeu em vida passada. Lembram disso? Então, estamos situados. E ela vem então citando, ela citou aqui toda a lembrança desses 2 meses em que ela ia lá naquela passada vida. Muito bem. Ali ela cometeu o suicídio e foi muito traumático para ela e principalmente para a família, para o pai, e o esposo e a filha já haviam desencarnados. Então ela diz aqui na página 68, a gente parou na 68, não é? É aqui que a gente vai continuar. Olha o que ela diz no último parágrafo da 68, antes de nós reiniciarmos. Eu vi até mesmo o cemitério em que meus despojos foram sepultados. Não era o jazigo onde eu ia chorar, debruçada sobre o mármore, o túmulo que me abrigara. Eu era suicida, e nem o título e o ouro de meu pai, estrangeiro em Portugal, foram capazes de comprar o direito de me sepultar junto àqueles por quem eu me matara. Era apenas um pobre campo destinado a hereges, a judeus e a suicidas. Olha o preconceito. Quem era judeu, quem era considerado herege e suicida, não podia ser enterrado num cemitério católico, não podia. Então, ela via ali o pai, o Charles, coberto ainda de luto, chorava inconsolável. Quanta dor esse espírito reencarnado como Ivone sentiu. Claro, sentiu lá na vida passada e nessa vida como Ivone ela relembrou tudo isso. Aí vamos lá. Entre mentes, aqui que nós paramos, não apenas o citado fenômeno se verificou durante o meu estado acima citado. Vamos lá. Entre mentes, não apenas o citado fenômeno se verificou durante o meu estado acima citado. Vi-me, outrossim, perseguida e aprisionada por falange maléfica de obsessores, encerrada em cavernas absurdas, que se me afiguraram crateras. Olha, vi-me
outrossim, perseguida e aprisionada por falange maléfica de obsessores, encerrada em cavernas absurdas, que se me afiguravam crateras de vulcões extintos, abismos ocultos aos olhos humanos. Me supliciavam com torturas inconcebíveis, asseverando, todavia, que suspenderiam os suplícios se me aliasse de boamente ao seu bando. Gente, isso aqui é muito duro, é muito duro. Ela não foi para um local de proteção, como é o Vale dos Suicidas, que ela narra lá no livro, ela vai falar mais embaixo, Memórias de um Suicida. Ela foi sequestrada por um bando de malfeitores, por um bando de espíritos perversos, e ser viciada, ultrajada, de toda maneira, de toda forma, como ela disse, por seres disformes e hediondos, né? Ela já tinha passado por todo esse processo, já tinha encarnado, e mesmo assim o desprendimento desse trauma. Fala no microfone. Estou falando que ela já tinha passado por todo esse processo, já tinha reencarnado. Nesse traumatismo que ela teve, né, esse trauma no perispírito, ela se desprendeu e ainda assim ela ainda foi sequestrada e reviveu todo o passado. Reviveu todo o passado. Então, eu vou começar de novo e vou até o final do parágrafo. Entre mentes, não apenas o citado fenômeno, esse que ela passou 2 meses desacordada, revendo tudo, entre mentes, não apenas o citado fenômeno se verificou durante o meu estado acima citado. Vi-me outrossim, perseguida e aprisionada por falange maléfica de obsessores, encerrada em cavernas absurdas, que me afiguravam crateras de vulcões extintos, abismos ocultos aos olhos humanos. Ali, seres negros, disformes, hediondos, me supliciavam com torturas inconcebíveis, asseverando, todavia, que suspenderiam os suplícios se me aliasse de boamente ao seu bando. Ela podia ser uma malfeitora no mundo espiritual, hein? Olha em que ela se meteu. Tais seres, eu sabia, eram espíritos de antigos inquisidores e seus carrascos, que levaram para a vida espiritual as trevas em que se envolveram durante a tragédia que alimentaram durante a encarnação, e que, assim, permaneciam endurecidos, sem forças para enfrentar a epopeia da regeneração pessoal e temendo a presença da verdade nas trevas da própria consciência. Gente, eram espíritos da igreja, eram homens que foram cristãos, os carrascos, inquisidores, que formavam uma falange do mal, espíritos hediondos, uma coisa hedionda, uma coisa terrível, feia, má, espíritos negros, disformes, deviam colocar aquela batina preta, né? Isso. Carrascos endurecidos. O que mais dói aqui é porque eles conheceram Cristo. Fala. Não, é isso aí, tudo da igreja, inquisidores, né, que ainda queriam arrastar ela para aquele bando, né? Para aquele bando. Ainda foram tentar amedrontar ela, né? Exatamente.
Aquele local seria, por assim dizer, o Vale dos Suicidas. Peraí, vou ler de novo. Eram espíritos de antigos inquisidores e seus carrascos que levaram para a vida espiritual as trevas em que se envolveram durante a tragédia que alimentaram durante a encarnação e que, assim permaneciam endurecidos, sem forças para enfrentar a epopeia da regeneração pessoal e temendo a presença da verdade nas trevas da própria consciência. Aquele local seria, por assim dizer, o Vale dos Suicidas, descrito no volume Memórias de um Suicida, que tão conhecido é da minha consciência, estado alucinatório obsessivo comum aos suicidas, que carregam agravos de erros nos refolhos do espírito. Ora, o certo é que durante minha primeira infância eu despertava altas horas da noite em gritos alucinantes, dizendo que negros mascarados de dominós me retalhavam o corpo e queimavam os pés com ferros quentes ou fogo vivo. Eram certamente brados da subconsciência, ecoando durante o sono e aflorando as recordações pelo sonho ou por predisposições particulares das minhas faculdades ou necessidades psíquicas. O mesmo tipo de fenômeno talvez que se apresentava agora no estado provocado pelo traumatismo. Vi, porém, salva daqueles obsessores por outros grupos de trabalhadores do bem, que, orientados por individualidades espirituais, certamente esclarecidas, como que me raptaram da dita caverna com o auxílio de certo elemento que se me afigurava corda e me entregaram àqueles salvadores. Ela foi resgatada das mãos dessa malta de obsessores. Agora o que a gente viu que esse lugar ficava no Vale dos Suicidas, não é isso que ela disse? Ou ficava ou ele era parecido, né? Ou ele era parecido. O que eu não entendi é que ela disse que tem as lembranças que era torturada. Essas lembranças, porque ela já tinha passado por isso com eles, porque ela reconheceu aquilo ali, né? Então ela já tinha passado por ali. Quando ela tinha os pesadelos, ela está dizendo que era lembrança do que ela já tinha passado. Então ela foi torturada. E queimavam os pés dela, né? Açoitavam. Eram os mesmos carrascos. Que queriam agora arrastar ela de boa mente, quer dizer, sem fazer mais torturas, né? Então, pelo que ela disse, isso ficava... Primeiro ela falou em cratera de um vulcão extinto. Ela colocou que foi arrastada por essa malta de obsessores. Mas ela está dizendo também que foi no Vale dos Suicidas esse lugar. Fica aqui para a gente a dúvida, mas ela está dizendo que esse lugar é lá. Acho que ela fala assim, aquele local seria, por assim dizer, eu acho que comparativo, né? Comparativo. Vamos ler de novo, devagar? Porque no Vale dos Suicidas, ela não narra esse tipo de flagelo. Ali eles já estão protegidos. E essa falange não estava lá. Vamos ler de novo. Que ela comparou ali com o Vale dos Suicidas. Acho que ela comparou. Aquele local, ali no meio do parágrafo, seria, por assim dizer, está aqui, seria, por assim dizer, então ela está comparando, está aqui, a chave está aqui, aquele local seria, por assim dizer, então não é o Vale dos Suicidas, é uma comparação, por assim dizer, o Vale dos Suicidas, descrito no volume Memória de um Suicida, que tão conhecido é da minha consciência, estado alucinatório obsessivo comum aos suicidas que carregam agravos de erros nos refolhos do espírito. Ora, o certo é que durante minha primeira infância eu despertava altas horas da noite em gritos alucinantes, dizendo que negros mascarados de dominós me retalhavam o corpo. Negro era aquela batina do padre
Ele botava um capuz na cabeça, queimavam os pés com ferros quentes e fogo vivo. Era o que eles faziam. Eram certamente brados da subconsciência, ecoando durante o sono e aflorando as recordações pelo sonho, ou por predisposições particulares da minha faculdade, ou necessidades psíquicas. O mesmo tipo de fenômeno, talvez, que se apresentava agora no estado provocado pelo traumatismo. Então era um lugar desse. Tanto que ela foi resgatada por uma corda, retirada dali, né, e levada para outro lugar. Não foi possível deter maiores detalhes desse episódio pavoroso da minha vida espiritual. Recebi-os das revelações obtidas de mim própria e não de outrem, como lição estimulante para me recuperar do desânimo e prosseguir na luta reabilitadora, pois se, com efeito, eu tanto errara no passado, seria necessário que no presente me submetesse às consequências das infrações cometidas. Aliás, todas essas recordações seriam motivo de instrução, revelações também para o próximo, como os códigos doutrinários espíritas esclarecem. Nesse estado, convivi também com os espíritos de minha mãe, falecida 3 anos antes, e de minha avó materna. Entretanto, não me lembro de ter sequer entrevisto meu pai e minha avó paterna, que tanto me amara e que fora como que o anjo guardião terreno suavizando os infortúnios da minha vida. Então ela está dizendo que a mãe e a avó materna também passaram por dificuldades, não é isso? Vamos ler aqui de novo. Vamos aqui, ó. Não foi possível deter maiores detalhes desse episódio pavoroso da minha vida espiritual. Recebi-os das revelações obtidas de mim própria e não de outrem. Ela mesma participou, a revelação foi através dela. Ela viu, ela sentiu. Como lição estimulante para me recuperar do desânimo e prosseguir na luta reabilitadora. Então aquilo era para ela se levantar o ânimo. Pois se, com efeito, eu tanto errara no passado, seria necessário que no presente me submetesse às consequências das infrações cometidas. Ponto. Até aí está tudo claro. Aliás, todas essas recordações seriam motivo de instrução, revelações também para o próximo, como os códigos doutrinários espíritas esclarecem. Tudo bem, né? Isso aí é uma lição para ela e uma lição para a gente, né? Ensinamento para todos nós. Aí vem aqui. Neste estado, convivi também, nesse estado, no estado que ela estava, convivi também com os espíritos de minha mãe, falecida 3 anos antes, e de minha avó materna. Então a mãe faleceu 3 anos antes dela? Não. Pelo que ela está dizendo aqui, quando a gente vê Leila, filha de Charlie, não diz isso. A mãe foi uma das responsáveis pelo suicídio dela. Era bom a Dilane estar aqui, ela tinha que estar aqui, né, para ajudar a gente, não está? Hã? Como Leila, aqui ela bota L. A gente sabe que é Leila por causa do outro livro. Ela, a mãe dela era viva. Ela se suicidou, a mãe dela ainda era viva. Ela como Ivone,
Estou entendendo. E a mãe dela, como Ivone, é que faleceu 3 anos antes, é isso que eu entendi. A mãe e a avó materna tinham falecido. Nesse estado, vamos ver aqui, a gente, né, português é fogo. Nesse estado, quer dizer, no estado que ela estava, de relembrar o passado, convivi também com os espíritos de minha mãe, falecida 3 anos antes, e de minha avó materna. O que ela está dizendo, que naquele estado alucinado dela, ela conviveu com o espírito da mãe, ela viu, e de minha avó materna. Entretanto, não me lembro de ter sequer entrevisto meu pai e minha avó paterna, que tanto me amara e que foram como que o anjo guardião terreno suavizando os infortúnios. Da infância, então, foi da Ivone, a mãe e a avó materna que ela conviveu, mas de Ivone, foi o que eu entendi. E a avó paterna e o pai é que ela não viu. E ela, que eu entendi, ela está lamentando que a avó que tanto ajudou ela e... Ela não viu. Porque a minha dúvida, a minha dúvida, a Dilane sabe bem dessa história. A Eloá também sabe. Poderia nos ajudar. Nenhuma das duas está aqui. As duas estão, nenhuma das duas estão aqui, nem a Dilane, nem a outra. Por que a dúvida? Porque nós lemos aquele outro livro que não foi escrito por ela, por uma outra médium, que conta a vida de Leila, conta todos esses detalhes aqui. Leila, a filha de Charles. A mãe dela não era boa. A mãe dela não era boa. E pelo que eu estou entendendo, a avó materna também não era boa. A mãe da mãe dela. Quem ajudou muito ela, quem ela amava, que era o pai, e a avó paterna, que a ajudou muito, esse ela não viu. Porque eram espíritos mais elevados. O Charles a gente sabe que é um espírito bem mais elevado. Né? Era bem mais elevado do que ela. Então, esses ela não viu. Ela conviveu com a mãe e com a avó materna. Você pode ver que no estudo que ela apresenta aqui, e lá, ela não fala da mãe. Ela sempre fala do pai. Ela tem saudade do pai. Ela amava o pai. E a mãe, lá no livro que nós lemos, a mãe escreveu uma carta para ela muito pesada, e que foi o que motivou a ela a se suicidar. O que ela ouviu, o que ela leu naquela carta. E por causa daquela carta, não foi só a carta, né? Aquilo foi segundo o que lemos lá. Então, quando ela fala aqui que conviveu nesse estado com a mãe e com a avó materna, nesse estado de quê? Nesse estado de perturbação, dizendo que a mãe desencarnara, falecida 3 anos antes, sinal que a mãe estava em estado de perturbação também. Mas segundo aquela história, a mãe não tinha desencarnado antes. Ou ela não mencionou a mãe ali, do suicídio, do momento que ela recebe a carta até o suicídio, parece que é um espaço curto de tempo. Não tinha passado 3 anos ainda. Só se ali tivesse passado 3 anos. Ele não relata quanto tempo. Depois a gente vai aprofundar esse entendimento e a gente traz na aula que vem, tá? Eu também quero entender, que eu não entendi. Vamos lá. Todavia, não cessaram aí os acontecimentos, ainda não parou ainda, tem mais coisa.
do plano espiritual a meu respeito, durante aqueles 2 meses de agonia do presente. Então, ela viu tudo isso enquanto ela estava em agonia. Ela viu a mãe. E ela não fala nada da mãe, nem de bem nem de mal. O que ela fala é que ela não vê o pai e a avó que ajudavam ela. Então, significa que a mãe e a avó materna não foram bons espíritos. Não eram espíritos maus. Eu só não entendi quando colocou falecida 3 anos antes dela, né? Pelo que ela escreveu aqui. Mas quando a gente lê o livro, não é isso que está lá. Ele não diz que é isso nem que não é. Mas parece que é um tempo muito curto. Depois a gente vai tirar dúvida e a gente traz aqui para vocês. Todavia, não cessaram aí os acontecimentos do plano espiritual, a meu respeito, durante aqueles 2 meses de agonia do presente. Vi-me também assistida por médicos espirituais, como se eles nada mais fossem do que médicos do plano terreno. Ingeria remédios em espírito e fui submetida a uma operação em meu corpo astral. O meu perispírito, pois, este era realmente o que enfermara. Igual o nosso corpo fica enfermado, fica doente, o perispírito dela ficou doente. Tem muita gente assistindo a aula? Quantos estão assistindo? Ninguém está assistindo a aula, né? Que pena. É uma pena. Pois é. Já. Então, eu me via na inteira dependência daqueles médicos e como doente grave não reagia a coisa alguma, nem opinava, inteiramente entregue à ação protetora. Reagia a coisa alguma, nem opinava, inteiramente entregue à ação protetora daqueles beneméritos amigos. No entanto, para ingerir os remédios, passava-se o seguinte. Então, mais uma coisa, ela lembrava que depois que foi resgatada, era totalmente passiva, sendo cuidada pelos médicos, né? Porque o seu corpo espiritual estava enfermo. Os tutores espirituais, ou mais acertadamente os enfermeiros do plano astral, traziam-me para junto do leito, onde permanecia meu corpo carnal inerte. O perispírito, pois, aproximava-se do corpo sem, contudo, despertá-lo, nem mesmo tocá-lo. Isso é ela no estado dela lá, que ela não sabe identificar qual é. Ministravam o remédio ao perispírito, a fim de que suas essências interferissem no envoltório físico. Eu tudo via, a tudo assistia em espírito, inclusive o corpo semi-morto e o aposento em que este se encontrava. Aposento que então se me afigurava feericamente iluminado por luz cujo fulgor é intraduzível, quando a verdade era que o mesmo era conservado em penumbra. Então ali tinha uma luz espiritual em torno do corpo dela, né? A Raquel, que entrou agora para nos assistir, pode pegar desde o início, né, para entender bem. Para entender bem o estudo desta tarde, que é muito importante. Ela teve uma assistência, né, espiritual a todo Teve tempo, assistência espiritual. Todo momento deram assistência a ela. E até sentiu o paladar do medicamento com a sensação de tudo no próprio aparelho carnal, pois sentia extraordinária afinidade ou correlação
do perispírito com o corpo. Fato impressionante que faz crer numa comunicação eletromagnética intensíssima entre ambos. Tal fenômeno, como vemos, era idêntico ao que se passa com o recém-desencarnado, divergindo apenas no sentido inverso, ou seja, aqui o que se passava com o perispírito era que se refletia no corpo carnal. Enquanto com o recém-desencarnado se dá o contrário. O que se passa com o corpo, embora cadáver, é que se reflete no perispírito. Nos casos em que sejam muito acentuadas as ligações eletromagnéticas ainda existentes, por não ter havido ainda o desligamento total com a extinção do fluido vital. Tratava-se, porém, o remédio ingerido de um líquido pesado e oleoso, lembrando a nossa glicerina, muito doce e incolor, e ao ingeri-lo, apresentado numa colher pelo delicado assistente espiritual, eu sentia nos lábios o contato frio da prata da colher, ou seja, tanto nos lábios do perispírito como no corpo carnal. É umas coisas, né? Interessante. A sensação era instantânea em ambos, sensação que me parece de origem mental, pois eu mesma criara a frialdade da colher mentalmente, recordando sensações de fatos terrenos análogos ocorrido comigo mesma. Por sua vez, a colher era como qualquer colher de prata de baixelas antigas, cabo artístico, bojo muito côncavo, de grossos rebordos. E o frasco do remédio, igualmente artístico, esguio, tipo aristocrata, de garrafa em cristal lavrado. Olha, ela lembrava dos detalhes, ela como espírito lembrando do detalhe da colher que dava o remédio a ela e do frasco que continha o remédio. Ela como espírito, hein? Hã? Estava adoentada. Ela lembrava de tudo. Tudo quanto me há sido possível observar nos planos normais do mundo espiritual possui um cunho de distinção e beleza intraduzíveis. Ordem, disciplina, observância dos bons costumes, refinada educação. O médico apresentava-se com o clássico avental de serviço, ancião de barbas brancas e cabeleira farta, branca também. Não se tratava, porém, de Bezerra de Menezes, e sim daquele doutor Carlos de Canalejas, que vemos em Memórias de um Suicida, um dos meus amigos e protetores espirituais. Então, não era o doutor Bezerra, era o doutor Carlos de Canalejas. O doutor Carlos de Canalejas, que é uma figura do livro, né, um dos nomes que está ali no livro, ele era amigo do pai dela, do Charles. Ele era sócio dele no hospital. Era amigo dele. Agora, olha que coisa interessante que ela colocou. O que ela sentia ou se refletia no corpo físico. Era do perispírito para o corpo físico. O contrário de que ocorre com a morte. Com a morte, o que acontece no corpo físico, devido ainda às ligações magnéticas, devido ainda às ligações do perispírito com o corpo físico, o que acontece no corpo reflete-se no perispírito. Ali ela descreve tudo. Então, quando ela sentiu a colher de prata gelada nos seus lábios, ela também sentiu, além de sentir isso no perispírito, sentiu no corpo físico. Está confuso ou está bem entendido? Está bem, né? Vamos lá.
O dia da operação realizada em meu perispírito foi à noite, pela madrugada, ocasião em que o ambiente terreno apresenta menores dificuldades para a ação dos trabalhadores espirituais. Aquela mesma entidade espiritual mostrou-me certo detalhe do mesmo, à altura do coração, e disse, podendo eu, dessa vez, reter as palavras. Então vamos lá. O Carlos de Calanejas, né, médico espiritual, ela está lembrando de tudo. Então ela estava ali sendo operada, certo? Então vamos ver o que ele diz ali para ela. Vê, são fibras luminosas, impressionáveis e delicadas, ao inconcebível pelo teu pensamento. E por isso, algumas foram rompidas pela intensidade da dor moral que te atingiu, advindo então o estado de depressão nervosa, incompatível com o sistema de vibrações necessárias à existência. Em tais condições, o perispírito não suportará contato carnal. Eu entendi. Se ela volta do jeito que estava, o corpo ia morrer. Isso coincide também com o tempo que ela teria que viver, né? 42 anos, né? Isso coincide com o tempo que ela teria que viver na Terra. Ela desencarnaria aos 42 anos de idade. Então é feito ali um trabalho no coração dela, no perispírito, né, que já tinha ali teria os reflexos no corpo físico, para que tivesse uma moratória. E olha que ela teve uma moratória de mais 42 anos. Como se ela tivesse renascido ali, né? Renascido ali. Mais 42 anos, que ela morreu aos 83, quase 42, né? Ela nasceu em 1900 e morreu em 1983. Então ia completar 84 anos. Em seguida, mostrou-me as tais fibras. Então tive possibilidade de ver a mim mesma, à altura do coração, como num espelho mágico e muito eficiente. Com efeito, muito luminosas, como se fossem raios de sol concretizados. As fibras dir-se-iam também tenuíssimas. As fibras dir-se-iam também tenuíssimos fios elétricos que se tivessem partidos. As partidas encolhiam-se tais como fios elétricos arrebentados. Eram apenas 3, assim danificadas, e despendiam chispas ainda mais luminosas, exatamente como fagulhas de força elétrica de um cabo que arrebatasse. Ela atingiu seu coração por quê? Por causa do remorso. Ela sentiu muito remorso, muita culpa. Muita, pelo que ocasionou ao pai, ao marido e à filha. Ela foi atingida na área do sentimento. Do sentimento. Será o nosso perispírito, então, um composto de fibras de luz? O que sei, consoante a doutrina espírita, é que ele, o perispírito, se compõe de certa modificação do fluido cósmico universal, quintessência da matéria, do fluido elétrico, do fluido magnético. E sabe-se que todos 3 têm a mesma origem e são luminosos. No corpo carnal,
justamente à altura do coração, era que eu me queixava de dores intensas e nem mesmo podia suportá-las, o que me fez cair naquele estado comatoso. No perispírito, era nesse mesmo local que eu via as fibras partidas. O médico terreno examinava o corpo material diariamente e não encontrava afecção alguma. O médico espiritual, porém, tratava carinhosamente o corpo espiritual, medicando-o e operando-o, provavelmente religando os fios que eu vira partidos, ou as ditas fibras luminosas com os processos do mundo astral, pois em verdade não assisti o trabalho, apenas me foi concedido o ensejo de ver o dano existente em meu perispírito. Olha o que ela ocasionou no perispírito dela, pelo ato do suicídio, quando ela fez sofrer muito pessoas que a amavam demais. Então, como ficou com aquele sentimento, aquela dor no coração, ela danificou o seu corpo espiritual e se refletiria no coração. Ela iria morrer, se ela volta daquele jeito. Aí vocês vejam, o médico carnal, ele só vê o corpo físico. O médico carnal, ele vai lá no corpo físico. O médico espiritual vê o perispírito. Então a medicina espiritual atua lá no corpo espiritual e no espírito, que vai se refletir depois no corpo físico. Quando ela desencarna, e desencarna também lá com um problema no coração, aí quem diz isso é o Mauro Operti, Elizabeth Operti. Ela dizia, ela foi para o hospital, ela dizia, eu vou morrer, eu não volto mais. Não diga isso, vamos botar aqui um aparelho. Aí iam botar lá marca-passo, era caro, muito caro na época, né? Ela dizia, não perca o tempo de vocês, eu não vou continuar viva, não perca o tempo. E de fato, ela desencarnou do coração mais tarde. O Altivo contou para a gente uma vez, eu assisti uma palestra dele, no Centro Espírita, lá no Leblon, no Rita de Cássia. Eu já comentei isso aqui para alguns de vocês. Eu queria muito assistir aquela palestra quando ele falava sobre a medicina espiritual. E ele disse que foi visitar uma vez uma pessoa, não sei se um jovem, ia visitar lá uma pessoa do sexo masculino, e que ela estava muito doente. E os médicos não sabiam mais o que fazer. Não sabiam, não tinha solução para a prostração daquela pessoa. Ela iria desencarnar. E ele foi dar o passe, à medida que ele dava o passe, ele via o Dr. Erma costurando o perispírito daquela pessoa, tratando do perispírito. Foi costurando. Porque estava todo cortado, todo perfurado. E ele achou aquilo estranho, né? O que está vendo? Ele perguntou. E o Dr. Erma disse que ele tinha sido morto na Guerra do Paraguai. E diversos soldados enfiaram nele eu vou falar baioneta, ele disse um outro nome daquela, para vocês entenderem, aquela faca que está na ponta da arma. Você tinha um mosquetão e tinha ali uma baioneta, mas dava um outro nome na época da Guerra do Paraguai, que eu não sei qual é também. Ele, não sei se ele lembrou, ele na hora também teve a dúvida. Alguém falou baioneta, espada, não sei o que. Não, tem um nome. Depois vale até a pena a gente ver o que era. E com aquela baioneta, eu vou dizer baioneta, eles perfuraram o homem lá e ele morreu. Morreu assim. Vocês viram, o trauma foi tão grande
que ele reencarnou e não conseguiu superar aquele trauma. O perispírito estava com a marca, estava doente. Não se recompôs. Se não fosse a ação espiritual, ele desencarnaria. Problema no pulmão, problema em tudo quanto é lugar. Que coisa, né? Como a gente não sabe nada. Nada. A gente está lendo aqui devagarinho. Quem entrou depois, a menina disse que entraram 4 pessoas. Por favor, assista do princípio para entender toda essa história que nós estamos contando aqui. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Alguma pergunta aí? Não? Então vamos continuar aqui. Que coisa interessante, né? Que estudo interessante. Onde é que nós paramos? Entre mentes ouvia, como por um sonho, que o médico, em apreço, acrescentava enquanto agia no serviço da operação, não sabendo eu se ele dizia desejando ser por mim ouvido, para que eu mais tarde transmitisse a lição, ou se realmente ministrava alguma instrução acadêmica a assistentes seus. Talvez espíritos em aprendizado no mundo astral. Talvez até mesmo espíritos de médicos encarnados que durante o sono do corpo alcançassem o invisível a fim de colherem novos cursos para a sua clínica humana. Dizia a eminente entidade, respondendo a uma daquelas personagens que indagara. São verdadeiramente órgãos? Pois se referiam ao conjunto do perispírito. Então, olha só, perguntaram, isso aqui é realmente órgão? No corpo espiritual, hein? Órgãos, propriamente, como os do corpo físico humano, não são nem poderiam ser. Não possuindo vocábulos para nos fazermos compreender melhor, convenhamos chamar-lhes de órgãos. São, porém, a forma semimaterial e ideal dos mesmos órgãos humanos, como que baterias acumuladoras de vida intensa, poderosas e sensíveis o mais alto grau que podereis compreender, formas sede de energias vibratórias incalculavelmente ricas. Então perguntaram lá se o que ele estava operando era realmente órgão. Isso tudo é órgão, o coração é um órgão, igual o coração do corpo físico. Ele disse, não é bem igual, mas por faltar um nome, vamos chamar de órgão. Vamos chamar de órgão, porque não tem vocábulo. Porque eles são de natureza semimaterial, é como reservas de energia. Está entendendo, Luana? Não está difícil, não? Então vamos lá. Essa vida aí, existente, é constituída pelas várias modificações do magnetismo ultrassensível e da eletricidade, cujos poderes totais o homem ainda não pôde abranger, ao passo que o conjunto é protegido pela camada vibratória da matéria mais rarefeita, existente no planeta, no qual tudo reveste, modelando a figura humana ideal. Sei que isso aqui é difícil. Ele está dizendo a natureza do perispírito. A natureza, o que é a natureza do perispírito? De que ele é feito, a sua origem. Então ele está dizendo, isso é um material muito sensível, feito de eletricidade, de magnetismo, é uma matéria muito sutil. A gente vai imaginando, não dá para a gente entender. E, no final, ele diz aqui o seguinte, ó, ainda ele, e tudo isso aqui é revestido e modelado a figura humana. Ela é por uma matéria rarefeita, que é obtida no planeta. Que matéria rarefeita é essa? É o duplo etéreo. O André Luiz vem falar do duplo etéreo,
e ele vem falar bem depois do duplo etéreo. E a gente hoje entende que o perispírito não é um corpo único, um bloco. Ele vai se sutilizando de acordo com a elevação do espírito. Assim como o nosso corpo hoje é bem mais belo de quando nós éramos seres primitivos. Lembra daqueles homens feitos uns macacoides, forte, tinha músculo até no cérebro, né? Por quê? Tinha que ter força física para sobreviver. O corpo peludo para proteger do frio, das intempéries, até ele desenvolver roupa para ele. Éramos assim, como primitivos. Hoje nosso corpo é mais belo, é muito mais diáfano do que o do homem primitivo. E à medida que a gente vai se aproximando da perfeição, né, mas já chega uma hora que não vai precisar mais nem de corpo físico, só o perispírito. E esse perispírito vai se utilizando. E em cada planeta que a gente vai reencarnar, a gente absorve uma quantidade dessa matéria do planeta. Então, no planeta Terra, quando a gente nasce aqui, o nosso perispírito é revestido de uma matéria que tem no planeta, que ela falou aqui, e que o André Luiz deu o nome de duplo etéreo. Quando a gente desencarna, esse duplo etéreo ele volta para de onde ele veio. Ele retorna à massa de onde ele veio. Ela está ali revestida ainda porque ela está reencarnada. Ela está ligada ao corpo físico. Entenderam ou isso está difícil? Está difícil, Luana? Não? Está entendendo? Então, se eu saio aqui do meu corpo agora, o que ia acontecer? Eu ia adormecer e eu ia sair com parte do meu perispírito aqui. E se eu me materializasse aqui, o meu perispírito se materializasse, né, assimilando o fluido de alguém, que a gente chama de ectoplasma, vamos supor que a Andressa me fornecesse o ectoplasma, uma energia que ela tem. Ela ia dormir também, ia sair pela boca, pelos olhos, pelo ouvido, feito um algodão doce. Isso aí ia me recompor. Vocês iam me ver aqui de camiseta branca, aqui, dormindo, e eu me ver em pé aqui. Eu poderia ficar com a mesma camiseta, com a mesma calça, não sei que cor é essa. A gente fala assim, a cor de burro quando foge. Na verdade, corro de burro quando ele foge. Aí o popular acha, corra de burro quando foge. Mas isso aqui é um verde musgo. Vocês vão me ver aqui do lado. Ué, o Newton é 2? São 2? O Newton? São 2 Newtons? Não é um sozinho? Não é um só? Não, não, são 2. Se eu ia ver meu corpo físico, adormecido, e eu, a essência aqui, o meu perispírito. É assim que a Dona Ivone estava. O corpo deitado na cama, adormecido, o perispírito acima do corpo, ligado ao corpo, e os médicos operando o coração dela. Entenderam? Operando o coração dela no perispírito, no corpo espiritual. Perispírito e corpo espiritual é a mesma coisa. Corpo astral é a mesma coisa. Então, Dayana, você é um espírito que tem um corpo. E além desse corpo físico, você tem um corpo espiritual. Então você é espírito que tem um perispírito que tem um corpo físico. Quando o teu corpo dorme, você sai do corpo físico, se afasta com o seu corpo espiritual. Entendeu isso, Luana? Entenderam? Então vamos lá. Eu tenho que terminar a ideia aqui. E está tão bom, né? Já passou 1 hora. Cada uma de tais baterias ou órgãos armazena uma força eletromagnética de grau ou sensibilidade diferente, ativando as funções do corpo humano. Umas dão vida
e energia ao cérebro, polo de maior importância em ambos os aparelhos, perispírito e físico terreno. Outras ao coração, mais outras à circulação do sangue, outras mais às funções gástricas, hepáticas, genitais, etc, etc. Enquanto tudo será como que observado, dirigido ou fiscalizado pelo sistema nervoso, cuja sede, como sabeis, é este mesmo corpo. E assim sendo, as mesmas baterias trarão como que o desenho dos órgãos que deverão acionar o corpo humano. Então, em cada órgão do corpo humano, tem um correspondente no corpo perispiritual ou corpo astral. Só que não é órgão, a gente dá o nome do órgão porque é bem parecido. São baterias, são grupos de energias que está ali alimentando. Essa energia, ela circula no corpo e dá vitalidade à vida. Você tem um fluido vital que, ou melhor, não são essas energias estão no perispírito. O corpo físico também é alimentado de energia, que é o fluido vital. A morte se dá pela saída desse fluido vital, a saída dessa energia que mantém os órgãos aqui em funcionamento é que ocasiona a morte. Os nossos órgãos estão impregnados dessa energia. Esse tipo de bateria, esse tipo de energia que está no perispírito, deve ser diferente dessa que a gente está falando aqui, que é o fluido vital, que anima a vida física, a vida orgânica. São coisas que eu não sei também explicar bem, aprofundar nisso. Se é o mesmo, se corresponde à mesma energia, se não, são energias diferentes. O que a gente sabe é que o perispírito ele tem energia, é um corpo vivo. Então ele tem também a sua própria energia. Não sei se ligada ao corpo, elas se misturam, como isso funciona. Só quando eu morrer, ou então algum espírito vir dizer para a gente. Eu estou com uma dúvida lá de trás, né? Coisa que também não influi nem contribui. Aquele negócio da mãe lá, a mãe morreu antes ou morreu depois, também não fez diferença na compreensão do que ela quis nos trazer. Tudo isso retive na lembrança. Tudo que ela falou ali, ela guardou. Sonolentamente, enquanto me operaram, tendo eu a impressão de que, realmente, a ocasião fora aproveitada para uma aula, pois como sabemos, o tempo nunca é perdido no mundo espiritual, com uma só individualidade, tudo sendo motivo para esclarecimento e instrução à coletividade. Auxiliavam o médico duas outras entidades desconhecidas para mim, ao passo que eu, em espírito, durante a operação, permanecia deitada sobre uma mesa, em tudo idêntica às mesas de operações dos modernos hospitais, acima do corpo carnal inerte, o que quer dizer que o serviço era realizado no próprio aposento onde o corpo físico jazia inanimado. O corpo físico dela estava lá 2 meses já inanimado, 2 meses ou no meio desse prazo aí na cama, montaram ali uma mesa de hospital, de operação, um quarto cirúrgico e operaram o perispírito dela, que terá reflexo no corpo físico. Entendeu, Luana? Entenderam? Vou ler uma nota que está aqui, na página 73. Nota da autora, a nota da Dona Ivone.
O leitor se admirará de que me fosse possível reter essa lição e descrevê-la 20 anos depois de tê-la ouvido. Mas temos de nos lembrar de que aquilo que se grava em nossa memória durante os chamados semitranses se torna inesquecível para o estado de vigília. Decalca-se em formas indeléveis e, quando necessário, estas se levantam dos arquivos em que estão contidas, pelos canais da intuição. Assistido o médium ao demais pelos mentores espirituais durante o exercício mediúnico, torna-se-lhe tão mais fácil a reprodução do que foi ouvido e visto muitos anos antes. Então ela lembra de tudo, porque está gravado ali, como ela disse, nos chamados semitranses, na memória dela, e ela é auxiliada pelos guias para relembrar tudo o que aconteceu com ela. Era uma boa a gente terminar esse capítulo todo, mas não vai dar. Vamos mais um pouquinho, 5 minutinhos? Depois desse estranho acontecimento, entrei em convalescência. Depois da operação no perispírito, o corpo começou a melhorar. Não obstante ainda, hoje, tanto a fadiga física como o sofrimento moral fazem reaparecer as dores então sentidas. E eu adoeço, sem contudo constatar qualquer enfermidade no aparelho carnal. Ela foi para uma convalescência, mas mesmo assim ela ainda sentia, ela se ressentia, né? E ela tinha um peito opresso, né? O remorso. Detalhe curioso para os observadores da personalidade humana. Durante o estado agudo da inconsciência sobrevinda, eu perdi a lembrança da minha atual personalidade. As raras vezes que pude falar naquele estado, segundo informações das pessoas que me assistiram, eu me reconhecia como personalidade de minha existência passada, quando filha de Charles. O nome dele, porém, em sua última existência terrena, verificado no século XIX, não era esse. Ó. Ela, quando falava, ela não se referia como Ivone, e sim como Leila, a filha de Charles, o que foi pai dela. Não é que ela chamou de Charles, né? Pois é. Vamos parar por aqui? Ou você quer mais um pouquinho para terminar? Hein? Elaine. Para terminar essa ideia, vocês estão cansadas? De certa feita, contaram-me mais tarde. Sentei-me no leito e pedi apetrecho de escrita. Pus-me a escrever naturalmente. Disseram, fazendo de uma almofada o apoio necessário. Escrevia lentamente, qual o aluno da aula de ditado, ouvindo a tese apresentada pelo professor. Recordo-me vagamente, como em sonho, desse fato terreno. Olha só, é o contrário. Em sonho, o que aconteceu na matéria. Lembro-me, no entanto, de que me via numa rica biblioteca ornada com móveis em estilo manuelino, muito polidos, reluzentes. O recinto era fartamente iluminado com luzeiros de tons azuis. Eu me sentava à secretária e escrevia laudas de papel muito branco e como de legítimo cetim, pois que reluzia. E Charles, à minha frente, do lado oposto à secretária, ditava o que eu escrevia. Apresentava-se ele profundamente triste e trajava-se de branco luminoso, com indumentária nobre do século XVI, época em que viveu na França
e foi sacrificado na célebre matança dos huguenotes. A célebre matança dos huguenotes é a noite de São Bartolomeu, o massacre dos protestantes. Os católicos massacraram os protestantes. Huguenotes era um nome pejorativo que os católicos davam para os protestantes. Esse ditado foi uma mensagem explicando-me os erros por mim cometidos outrora e suplicando-me que prosseguisse na marcha reabilitadora, entregando-me à causa de Jesus com todas as renúncias, pois para tal situação fora que eu reencarnara, e somente assim lograria firmeza e paz, não só diante das provações, mas também tendo em vista as tarefas mediúnicas e intelectuais que deveria realizar, ao passo que renovasse a minha fé e a minha coragem, porque novos testemunhos se apresentariam em minha vida, intensificando minhas lutas. A dita mensagem existe ainda em meu poder. Dir-se-ia uma carta, e há nela trechos como que se seguem, os quais tomo ao original. Então ela, num estado de semiconsciência, ela senta à cama, pede papel, pede lápis, os seus que estavam em torno, e começa a escrever lentamente, como se alguém ditasse para ela. E ela tinha isso até antes de morrer. Deve ter guardado até hoje essa carta, Ela tinha. Então era Charlie dizendo que ela veio nessa vida para se entregar a Jesus, e à mediunidade. Mas esse é o objetivo da vida. Se a gente quiser vencer também, temos que nos entregar a Jesus e ao trabalho do bem. Parte dessa carta, olha só, vamos lá, abre aspas. Grande parte do que hoje sofres é o reverso do que tu mesmo me fizeste sofrer. A mim, teu pai, nos dias do nosso passado terreno, naquele mesmo lar cuja lembrança te seguiu de uma existência a outra, como a sombra de um remorso. Já pensastes, porventura, minha filha, o que foi a dor que me pungiu o coração ao constatar que tu, a quem eu amava acima dos demais afetos da família, preferistes a morte a sofrer tuas próprias desventuras, resignada ao pé de mim, amparando-te na minha ternura? Pensaste no que possa ser a amargura de um coração paterno que se reconhece irremediavelmente preterido pelo filho, que em tudo mais pensou, que a todos os demais amou e envolveu na solicitude suprema de uma saudade, mas que ao próprio pai esqueceu quando se entregou ao suicídio pelo amor de outrem? Olha o pai que mostra para ela. Pois tu fizesses isto com teu pai. Pensaste acaso no que padeci, obrigado a viver ainda naquele lar onde nascestes? Ele morria de amor pela filha. Depois que abandonaste primeiro para te entregares ao cultivo das paixões e depois para buscar a morte voluntária fora dele? Pensaste no que sofri naquela ocasião silencioso que tua saudade dominava, o quando se diria que ias e vinhas pelas salas ainda cheias de recordação da tua presença? E no que foi a minha dor ao encontrar teu corpo decomposto pelas águas, sem sequer poder beijar-te uma vez ainda? Pois tudo isso fizeste sofrer a teu pai, pelo qual hoje tanto choras na ânsia do arrependimento. Olha por que ela sofria. Sofreu muito. Mas ela sofreu o que o pai sofreu, o que ela fez o pai sofrer. Ela lembrasse de tudo para ela não vir a falir novamente. É, pois, por mim que hoje sofres. A tua dor de hoje reflete a minha dor de ontem. Sofre, pois, resignada, mas certa de que, embora separados temporariamente pela tua reencarnação, permaneço fiel a teu lado,
consolando tuas horas tristes, fortalecendo a tua coragem nos momentos mais difíceis. Sofres pela falta de um lar que te negaram. Mas por que te admiras de que não logras possuir um lar? O teu lar é o meu lar, minha filha. E no momento estou impossibilitado de oferecer-te um. Consola-te, pois, comigo, que também não possuo lar. Nunca mais tive lar, minha filha, desde o dia em que abandonastes aquele que foi nosso para te entregares à volúpia de um suicídio. É porventura lá o abrigo onde a paz se ausentou para que a dor permanecesse? Olha como ele sentia, como ele sentia. Aqui na vida espiritual, onde presentemente habito, existem lares suntuosos. Há também um à tua espera. É o meu, é o teu, mas nem o habito por enquanto, porque um lar sem ti, para mim, é expressão vazia do sentido. Poxa, que beleza, né? Que amor. Um lar sem ti, para mim, é expressão vazia, sem sentido. Tem um lar aqui, esperando por você. Mas ele está vazio, porque eu não consigo ficar lá sem você. Praz aos céus, que doravante tu te voltes definitivamente para Deus, como tanto te é necessário, fiel às atitudes de renúncias gerais, para que finalmente consigas a paz do coração. Muito precisarás fazer nas sendas do amor a Deus, ao próximo e à verdade. E se o meu auxílio, em meio das tuas futuras lutas reparadoras, é grato ao teu coração, ter-me-ás ainda e sempre junto a ti, como o tiveste durante as peripécias dos milênios passados. Devo-te a minha ajuda diante de Deus e não faltarei ao meu dever. O esplendor egípcio já nos viu unidos pelos laços de um amor recíproco. Olha aqui. Lá atrás, o esplendor egípcio já nos viu unidos pelos laços de um amor recíproco. Olha de quando vem esse amor. E quando foi o esplendor egípcio? Na antiguidade. Na antiguidade, há 2000 anos atrás, pode ser 3000. Pode ser mais, não foi do Egito que Moisés tirou o povo hebreu? O esplendor da Pérsia recebeu-nos novamente juntos, concedendo-nos o prosseguimento de uma união que revelava pretender a eternidade. Roma nos agasalhou na sua decadência e nos conservou unidos, não obstante os desvios imprevistos que nos feriram. Chegou a Idade Média, a face do mundo se transformou, mas nossos corações se conservavam fiéis ao antigo sentimento. Depois a Renascença saudosa, que tanto nos viu sofrer e chorar, e após o século dos filósofos, e finalmente o século XIX e a Espanha. Como vês, minha filha, o século XX nos poderia contemplar definitivamente redimidos pelo amor, mas teu suicídio de ainda ontem separou-nos, afastando por um tempo imprevisível a felicidade com que sempre sonhamos e que tão penosamente vimos procurando. Ainda sempre sonhamos e que tão penosamente vimos procurando. Ainda assim, não te deixo ao abandono, porque mesmo quando separados pelo rigor de uma existência terrena isolada, revelo-me a ti, como presentemente faço,
Dia virá, porém, em que te poderei apresentar diante de Jesus, em comunhão plena com Ele, por meio da prece, para rogar-lhe: Senhor, eis que vencemos o pecado e a morte, abençoa-nos na glória do teu amor. E em nossas almas, nesse dia, certamente ecoarão palavras idênticas àquelas dirigidas a Maria, prosternada a seus pés: perdoados são os teus pecados, porque muito amastes. E afianço, minha filha, que depende de ti e não de mim a glória desse dia. Segue, pois, a tua jornada de reparações, visto que, se errastes ontem, é justo que hoje te reabilites pela dor e pelo trabalho. Não sofrerás sozinha. Teu pai de ontem, teu pai de sempre, seguirá teus passos, suavizando quanto possível os espinhos que te ferirem o coração. Ouvirás o murmúrio da minha voz como outrora, naquele lar que era nosso, durante tua infância, quando eu te adormecia nos meus braços ou à beira do teu berço. Uma vez terminada a escrita, que foi longa, deitei-me novamente no meu leito de dor e voltei ao estado de coma, sem haver pronunciado um monossílabo com quem quer que fosse. Emocionante, né? Emocionante. Tem nem palavras. Receba o nosso amor, a nossa gratidão, irmã querida, por expor as tuas dores e mexer com o nosso coração, com a nossa alma, fazendo com que valorizemos esta encarnação, que não percamos um minuto da vida sem louvar o Senhor, sem atender ao chamado do Senhor, seja lá onde for, quando for, a quem for. Ajuda-nos, irmã querida, a sermos instrumentos do amor, instrumentos nas mãos dos bons espíritos, dos nossos guias, fazendo sempre o bem aonde quer que nos encontremos. Obrigado mais uma vez pelo teu exemplo, pelo teu carinho em expor a tua dor para nós, para que nós não trilhemos o caminho do suicídio, para que nós não trilhemos o caminho de provocar o desgosto a quem quer que for, principalmente àqueles que tanto amamos. Que Jesus perdoe os nossos erros e que Jesus sempre nos dê condições de repará-los, aproveitando que estamos reencarnados. Não importa a dor que venha, o que importa é que passemos por ela resignadamente. Auxilia-nos. Agradecidos, terminamos então os estudos, as reflexões da noite de hoje. Agradecidos ao altivo, à direção espiritual da nossa casa. Agradecidos a Allan Kardec, que abriu as portas para ouvirmos essas narrativas, essas experiências. A Leon Denis, que sempre esteve ao lado da nossa irmã Ivone e ao nosso lado com o seu trabalho edificante. Agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus, agradecemos a Maria Santíssima. Em nome desses espíritos amigos aqui citados por nós, em nome do amor, toda uma história de amor presenciamos hoje. Em nome do nosso amor, Lourdinha, em nome do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai,
é que damos por encerrados os estudos da tarde e noite de hoje. Que assim seja.